Olá, ouvintes, eu sou o Diogo Ferreira e a gente está começando agora o primeiro debate do ano. Eu estou aqui com a Cecília Seabra, nossa professora de Comunicação Corporativa na graduação de Jornalismo e de Comunicação, Inovação e Relacionamento com a Mídia na pós-graduação aqui da Veiga também. E com a Raíssa Pires, que é estagiária do G1 agora, mas ela também já estagiou na Band News, no SBT e também começou aqui na TV UVA, da nossa faculdade. O debate de hoje vai ser sobre jornalismo e os desafios contemporâneos, devido ao Dia do Jornalista, no dia 7 de abril. Para começar, eu vou falar brevemente sobre a história do jornalismo, né? A gente começou mais ou menos em 1450 com Gutenberg, que foi o nosso pai, né, da prensa, quem possibilitou o jornalismo impresso pra gente. Daí logo em seguida não, né? Passou um bocado de tempo. Em 1923 a gente chegou com a rádio, em 1950 a gente veio com a TV e agora no início do século XXI a gente começou a era digital com a internet. Boa tarde, meninas. Como vocês estão? Boa tarde, Diego. Boa tarde, pessoal que está ouvindo. Oi, boa tarde, Diego. Boa tarde a todo mundo. Muita alegria estar aqui. É Diogo, gente. Não é Diego. Não confundam. Diogo com o Diego. Vou aproveitar e fazer com a Raíssa, tá? Não é Raíssa, não. Desculpa, eu falei. O meu nome é Cecília mesmo. Então temos só dois equívocos em 3 pessoas, né? Bom, eu vou começar com uma pergunta para Cecília. Cecília, você pode falar um pouco sobre o papel do Agenda Setting no jornalismo, como que era no início, né? Explicar o que era o Agenda Setting e como que funciona agora, porque a gente teve uma mudança, né, Então, não só desse ponto, né? Mudou muito. Eu trouxe até ontem, quando a gente estava falando sobre o debate, eu curiosamente voltei num livro que eu li recentemente, que é o 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, do Jonathan Crary, que, aliás, eu recomendo para todo mundo que quiser entender um pouquinho, um recorte do que está acontecendo com a gente nesse momento. Não só isso, mas o Agenda Setting, ele é um reflexo de uma transformação completa na forma como as pessoas se relacionam com a informação e com a notícia. E aí eu estava relendo esse livro e veio um trecho aqui que eu até sublinhei para trazer para vocês, que é o seguinte, né? Desde os anos 1990, a gente vem assistindo a ambiciosas tentativas de dar conta de traços definidores ou intrínsecos do que seriam essas manifestações de novas mídias. E daí um pouco mais à frente ele fala, é muito revelador a obsolescência de livros e ensaios sobre as novas mídias publicados há apenas 5 anos. Imagina. Né? Então, assim, o que muda, o que a gente está discutindo que mudou hoje, daqui a muito pouco tempo já também não é mais uma realidade. Eu comecei a trabalhar 20 anos atrás. A jornalista que eu me formei é completamente diferente da profissional que atua hoje. Né? Então, o Agenda Setting, a mudança no Agenda Setting, ela é um reflexo do que mudou a sociedade, do que mudou a mídia e do que mudou o consumo de informação das pessoas, né? Se você antes precisava, eu tenho até hoje, guardo comigo minhas agendas de contatos para fazer apuração. Eu tenho uma pilha desse tamanho de agendas, que eu, assim, para mim aquilo é um ouro, porque eu sou apegada, né? A minha origem tá ali. Hoje, minha agenda de contatos tá aqui nesse celular, que também tá no meu computador, que também tá em todas as nuvens que eu assino, porque eu sou neurótica, acho que uma vai dar pau e a outra vai segurar né, a questão. Então, por isso a gente consegue ver, assim, você precisava ficar vendo, correndo atrás da notícia, apurando a informação, buscando as pessoas, realmente buscando as pessoas. Não estava nada ao alcance de um toque ou uma tecla ou uma pesquisa em que você tem acesso a fontes do mundo inteiro. Não era dessa maneira, né? E hoje as conversas, a forma como as pessoas circulam a informação, não necessariamente se comunicam, né? Mas como a informação circula, ela permite que você consiga buscar esses olhares, buscar esses enfoques de uma maneira muito mais ágil, que tem vantagens e tem desvantagens, né? Sim. Você se formou em 2001, né? Você falou que tem 20 anos de carreira. Quais são as principais diferenças que você percebe no processo de newsmaking, né? De fazer notícia, da época de 2001 até agora, né? É mais fácil dizer o que tem de igual, né? Porque mudou tudo. Assim, basicamente o que eu falo para todo mundo é por que a gente é capaz de se adaptar nessas mudanças todas? Porque nós somos repórteres e sabemos apurar e sabemos o que é notícia. Isso não muda, né? Por mais que o tempo passe, a tecnologia mude, as pessoas mudem, a sociedade muda, o que é notícia, como fazer essa notícia, né? Como correr atrás dessa notícia de uma maneira ética, responsável e tal, isso se mantém.
né? A discussão sobre fake news, sobre tudo isso, se você volta nos livros de história da mídia, ela não é nada nova, tá? O que a tecnologia faz é potencializar isso e tornar isso uma coisa de uma escala global. Mas não é nada novo. Todos os problemas que a gente tem hoje, em alguma medida, se você volta um pouco no tempo, eles já vinham sendo discutidos em um recorte ou em outro, né? E o que mudou muito, assim, só vou exemplificar isso em uma questão. Eu fui formada para trabalhar no caderno B do JB, que não existe mais. Pronto. Tá. Daí, muda tudo. Quando eu comecei a trabalhar, a internet era um plus, era um luxo. Ontem a gente estava conversando sobre isso, era um luxo. Né? A gente ficava disputando o provedor. Na época era um que chamava Centroin, o outro que era Ideias, que eram os dois que o escritório que eu comecei a estagiar assinavam, que eram carérrimos, eram discados pelo telefone. Então, se você usava a internet, o telefone estava ocupado, se alguém precisasse te ligar. Eu peguei o iníciozinho, quer dizer, o final, né, dessa época. Pois é, e eu passava 2 dias, mandava o e-mail levava milênios para chegar, ficava perdido no espaço. Tem e-mail meu que eu já mandei há 20 anos, nunca chegou. As pessoas, não sei onde eles estão, inclusive, se estiverem me ouvindo, voltem. E depois tinha que mandar fax, passava 2 dias mandando fax para as redações com notícias. Eu comecei a estagiar em assessoria de imprensa. E isso tudo hoje, se eu precisar fazer a mesma coisa que eu fazia e levava 3 dias trabalhando, eu hoje faço em 10 minutos. Né? Então, assim, realmente mudou muito. E a relação entre as assessorias e as redações, a forma como as pessoas buscam e querem entrar nesse universo de mídia também mudou completamente. O entendimento das empresas e das marcas sobre para que serve isso, do ponto de vista de qual é a utilidade e quais são as vantagens de você falar e usar a mídia para se comunicar com as pessoas que são importantes para você. E isso por um lado. Por outro lado, não é tão necessário mais eu usar a mídia para falar com alguém, porque hoje tenho canais diretos com todas as pessoas que eu quero. Né? Então, assim, o contexto mudou demais. Então, a única coisa que se preserva é o que é ético e não é na produção de notícia, né? E o que é ser um repórter e o que é apurar uma informação. Isso é o que se preserva e isso é o que mantém o jornalismo, ou deveria manter o jornalismo fiel aos seus princípios, né? E fiel à sua função na sociedade. Nós somos empregados das pessoas, nós não somos empregados das marcas, por mais que elas às vezes paguem os nossos salários. Mas a função do jornalista é fazer a ponte entre as instituições e a sociedade, né? Porque nós somos, em tese, pessoas dotadas de uma capacidade de buscar informações que estão restritas a um determinado nível de acesso e fazer com que essas informações sejam levadas para as pessoas para que elas sejam capazes de tomar as melhores decisões para as suas vidas, né? E para que elas tenham acesso ao que se passa nas esferas, né? Especialmente nas esferas públicas. Essa é a nossa função. É por isso que a gente está aqui, e é para isso que a gente estuda, né? E é isso que a gente aprende. Depois a gente vai operar isso no mercado de N outras maneiras, mas se a gente não se esquecer do que é ser um jornalista, a gente já vai estar fazendo isso diferente. E talvez daqui a algumas gerações, talvez a outra, daqui a 40 anos, 20 anos, né? Quando eu tiver 60 anos, estiver sentado aqui na Rádio Uva, fazendo um outro debate, talvez eu fale, lembra quando a gente falou há 20 anos que se a gente continuasse fiel aos princípios do jornalismo, talvez isso tudo tenha condições de mudar ao longo do tempo. Tomara que de fato isso aconteça. Mas, de novo, não é um problema do jornalismo, não é um problema do jornalista, não é um problema do meio de comunicação, do grande grupo de mídia ou da plataforma de rede social. É um problema da sociedade, né? E a gente, como é parte dela, a gente acaba, né, refletindo um pouco isso. O Cláudio Abramo tem uma frase de que não dá para você ter uma ética do jornalista diferente de uma ética da sociedade, porque o jornalista é uma pessoa que vive em sociedade e, portanto, ele está sujeito a essas transformações também, né? E daí é que a gente precisa realmente se manter fiel aos nossos princípios éticos. Para mim, tudo é uma discussão que gira em torno muito disso, sabe? Meu entendimento, e eu sou até um pouco radical em relação a isso, confesso, mas é porque é o que me manteve atual e que me permitiu buscar e me encontrar no meio de tanta transformação. Minha geração pegou muito esse momento em que estava tudo numa grande crise, a mídia numa grande crise, as pessoas não sabiam o que fazer. Como ainda não sabem muito bem, mas era muito pior, né? As coisas, os jornais fechavam e tal, e era muito... O que a gente ia fazer? A gente foi formado para trabalhar em redação de impresso, jornal e revista, rádio e TV. Sim. Quando muito lá um portal de notícias que estava começando a crescer naquele momento, mas que era uma coisa meio
de segunda linha vista pelas pessoas, entendeu? No início da era digital, eles não investiam muito, né, nos sites de notícia, mais voltado para o impresso. Daí eu queria pegar esse gancho da Cecília e passar a palavra para Raíza. Não é Raíza. Não tem problema não, pode errar. Raíza, como que funciona, você já estagiou em lugares diferentes, né? Eu queria que você falasse um pouco como que funciona o processo de apuração e de produção de notícias. Eu comecei aqui no TV Uva Notícias, né? A gente botava a mão na massa em tudo, né? A Cecília tem 20 anos de profissão, eu tenho 2, assim, que eu comecei mesmo como estagiária. Mas, por exemplo, daqui do TV Uva Notícias eu fui para a Rádio Band News FM, né? Foi meu primeiro contato com o mercado de verdade. Já foi logo uma rádio all news, que de 20 em 20 minutos tudo podia mudar e em 20 em 20 minutos a gente tinha que ter informação. Então, se acontecesse alguma coisa aqui na Rua Ibituruna, por exemplo, daqui a 20 minutos eu tinha que ter isso apurado para eu entrar no ar e dar informação. E isso no início assustava muito, né? Mas, enfim, o processo de apuração da rádio ele é muito rápido, ainda mais de uma all news. Então, acontecer alguma coisa, você tem que, foi o que a Cecília falou, você tem que sempre ter esses princípios éticos na sua cabeça. Você não está no local do que aconteceu. A gente, por sermos estagiários, a gente não podia sair da redação. Então, não tinha como adivinhar o que aconteceu. Para eu saber o que aconteceu, era a internet. Às vezes tinha algum vídeo no Twitter ou até no WhatsApp que as pessoas enviavam. E ligar, falar com as pessoas. Como eu não podia ir até lá, tem que ligar para o máximo de pessoas, para moradores, para comércio. Você vai no Google mesmo e vai procurar o endereço. É polícia, batalhão, né? Então, é aquela correria. Da Band News, eu fui para o SBT, que eu estava conversando com você no início aqui, antes do programa. Eu peguei um horário muito ingrato, né? Era de 6 à meia-noite. Então, era um horário que não tinha mais assessoria. E eu ficava sozinha, basicamente, lá. Então, eu tinha que me virar. Se vira nos 30. Foi o primeiro desafio, né? Foi o primeiro desafio, assim. A rádio já era muito punk pra mim. Mas me ver sozinha numa redação de TV e grande, assim, né? É a mesma coisa. Eu não podia sair. Então, eu ficava refém de telefone, batalhão, de bombeiro ou das pessoas que quisessem falar comigo. E agora lá no G1 é completamente diferente. Eu passei por 4, né, realidades diferentes, porque o G1 eu vou pra rua, então eu sinto que eu tô mais perto das pessoas e da notícia em si. Eu consigo observar as reações, eu consigo pegar a palavra das pessoas, né? Então eu acho que eu apuro de uma forma mais pé no chão mesmo, na realidade das pessoas que estavam passando por aquilo. Na sexta-feira, por exemplo, teve a tragédia de Muzema, foi a primeira grande tragédia assim, que eu fui cobrir. E era eu, assim, uma estagiária, você vê, eu nunca tinha ido para Rio das Pedras, Jacarepaguá, me vi lá colocando o pé na lama, literalmente, subindo lá o morro para chegar até aquele local e sem saber muito o que fazer. Era aquilo, Raíza, vai, pega os depoimentos, vai acompanhando. Eu fiquei de 7h30 a 1h30 da tarde e o processo de apuração é diferente porque geralmente quando é uma pauta mais fria, mas até um factual mesmo, mas não tão hard news assim, você tem o tempo de chegar, conversar com as pessoas e bater um texto no celular. O meu único instrumento é o celular. Eu saio da redação, pego o celular e vou para a rua, bato o textinho, tiro uma foto e envio para a redação. Quando é uma coisa muito impactante, muito, muito hard news, como o Muzema, por exemplo, é na hora ali. Olha, os bombeiros acabaram de retirar mais um corpo ou uma vítima viva, o helicóptero está descendo aqui. Você manda uma foto e na redação eles vão pegar todas essas informações, que são muitas, e vão redigir um texto e alimentar o tempo real. O tempo real, por exemplo, eu faço direto do local. Eu tive que criar uma conta no Twitter pro G1, e de lá mesmo eu já atualizava, já entrava em contato, acabaram de retirar uma vítima viva com o helicóptero dos bombeiros, mas ao mesmo tempo eu estava tirando foto do helicóptero, escrevendo a mesma informação e botando no Twitter com a hashtag para subir. Então é muita coisa. No início eu me assustava muito. Tem muito pouco tempo que eu tô no G1 também. Eu entrei lá no início de fevereiro, mas no início assusta, mas é aquilo, é um dia de cada vez e um desafio de cada vez. Então foram processos de apuração todos muito parecidos, porque você tem que ouvir as pessoas, o máximo de pessoas, não existe, vou falar só com quem tava ali, não, você tem que ver quem tava passando na rua, o vizinho, o oficial, né, que é a polícia, o bombeiro, a fonte que for. Mas é tudo muito igual, mas de maneiras um pouco diferentes, perspectivas diferentes, né? Contatos diferentes com aquela realidade. Eu queria também fazer uma outra pergunta para você.
Você disse que no início você tinha mais dificuldade, entre aspas, né, de apuração, porque você não tinha a possibilidade de se locomover, e no G1 é diferente, né? Você pode ir até o local e apurar de uma forma mais precisa. Você sentiu que era mais difícil no início, quando você não tinha a possibilidade de apurar com seus próprios olhos? Você sentiu medo de repente, produzir uma notícia falsa? Como que era isso para você? Deixa eu só fazer um parêntese aqui, numa fala da Raíssa, que foi muito, assim, você tinha me perguntado o que mudou, né? Isso que ela faz hoje, de sair da redação com o celular e tira uma foto, alimenta o tempo real no Twitter, sobe no tempo real no site, papapá, da minha época, agora eu me senti velha. Mas assim, há muito pouco tempo atrás, eram vários profissionais que faziam. Tinha um repórter, um fotógrafo, o cara da internet, o cara da rádio que ia fazer a nota. A gente teve que virar multi nesse meio tempo, entendeu? Em muito pouco tempo. Hoje a Raíssa é uma estagiária, que faz tudo isso com um telefone. Então isso é um impacto tremendo, assim, não só no profissional, mas em toda a indústria, né? Imagina o que isso muda. Eram, sei lá, 5 profissionais agora em 1. Então, voltando à pergunta, né? Eu queria que você falasse sobre o método de apuração, né? Você já explicou que no SBT e na Band News você não tinha oportunidade de ir até o local apurar, na G1 é diferente. Sim. Eu queria saber como você fazia para fugir de notícias falsas, né? Não noticiar notícias falsas. Não, é completamente diferente você poder ir até o local de alguma informação, algum fato, do que você estar numa redação. Como eu disse, lá no SBT eu me sentia muito refém do que os outros iam me dizer. Às vezes o batalhão de polícia não me passava o que aconteceu de fato, né? Eles tinham até a própria assessoria do batalhão não estava lá no momento. Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo vivo. Ontem eu fui atrás de um factual. Uma mulher foi baleada dentro de um ônibus na Avenida Brasil. Ela estava indo para o trabalho, teve uma tentativa de assalto, ela levou um tiro e eu fui para o Hospital Getúlio Vargas na Penha conversar com os familiares. Eu tinha uma nota da Polícia Civil de que teria sido uma tentativa de assalto, mas até aí não tinha nada muito... mais uma tentativa de assalto no Rio. Só que lá, o filho da vítima me falou que era um sargento do exército que tinha reagido a esse assalto e deu os primeiros tiros. Então, ou seja, já muda completamente. E como é que eu ia saber disso? Eu não ia saber disso se eu não estivesse lá. Eu ia ficar refém do telefone da assessoria da polícia. Então, de lá, eu ia sair... Tinha acabado de falar com a família, eu ia até para Vila Isabel ver uma outra pauta, mas dali eu fui direto para Braz de Pina, para a delegacia, para falar diretamente com o policial. E ele me passou tudo, foi um sargento, então já mudou a história. Então é completamente diferente você poder ir para a rua, que era uma das minhas críticas lá dentro dos 2 estágios, que até os coordenadores concordavam, mas não tinha muito o que fazer, que era o estagiário tem que ir para a rua, porque a gente aprende muito mais lá. Você faz o networking, né? Você conhece outros repórteres, você vê como é que é a notícia mesmo, como que você vai lidar naquele momento, até com imprevistos, assim. Lá em Muzema, por exemplo, todo mundo estava muito focado, obviamente, nos resgates. Enquanto isso, foi até a foto que mais deram retweet, né? Que eu coloquei no tempo real, que atrás de mim tinha, enquanto eles estavam resgatando as vítimas, aquela rua inteira ainda tinham construções, que todas foram agora vão ser demolidas, inclusive. Mas enquanto os bombeiros estavam fazendo os resgates, tinha pedreiro construindo ainda os outros prédios, ou seja, todos irregulares. E aí, nesse momento que eu virei ali, tirei a foto dos pedreiros trabalhando, e foi a foto que mais... Ou seja, aquele absurdo ali que na redação nunca ia saber. Então, ir pra rua é muito importante. Eu acho que é o que forma a gente, sabe? Eu não sei nada ainda da profissão de direito, eu tô começando, mas eu sinto que nesse pouco tempo que eu posso ir até a rua conversar com as pessoas, já muda completamente a visão do que é a profissão, do que a gente tem que fazer, entendeu? Essa coisa do questionar, né? Por exemplo, você podia estar ali em Muzema olhando para o resgate e não ter feito essa conexão, não ter questionado o fato, mas peraí, se essa construção é irregular, essa rua inteira provavelmente deve ser, vamos checar se é ou se não é, e tem gente construindo o prédio. Pô, olha outra notícia aqui também. Então, você falou, eu discordo, você falou, eu não sei nada da profissão, não. A função da gente é questionar, a função da gente é fazer as perguntas. E as perguntas que as pessoas não querem que sejam feitas. Porque é aí que provavelmente vai estar a notícia, né? Perguntar o óbvio. Né? Ok, muitas vezes ele é super importante, mas só aquilo que está na nota oficial
dificilmente responde a tudo o que aconteceu, porque a gente sabe. É isso. E às vezes o próprio silêncio já vai... Às vezes não, o silêncio já é uma informação. Então, desse silêncio, às vezes, de um governante sobre alguma situação assim, já é uma notícia, entendeu? Sim. Raíza, você falou que criou uma conta no Twitter, né, para poder propagar essas notícias de forma mais acelerada. Isso é um fenômeno que vem acontecendo, né, na internet. As redes sociais tomam, às vezes, o papel de jornalista, né, mas não da forma correta. Eu queria saber a opinião de vocês duas, no caso, sobre essas pessoas que propagam notícias que não foram bem apuradas. O que vocês acham disso? Acho que a resposta é por isso, né? Uó! Não façam isso em casa, crianças. Não, mas assim, as pessoas propagam fake news desde que aprenderam a falar. Ponto. A internet elevou isso a uma potência incontrolável. É isso, né? A questão toda é que a fake news ela é muito legal. Ela é aquela notícia que você quer ouvir. Né? Eu quero todo mundo adora estar certo. As pessoas gostam, as pessoas são vaidosas, elas gostam de ter razão, elas gostam de estar certas e gostam que as teorias respaldem a opinião delas. E as fake news, elas são a fome com a vontade de comer, né? Eu penso uma coisa, eu recebo aquela informação, tá vendo como eu estava certa? Aí eu passo para ela. E ela normalmente pensa como eu também, porque hoje em dia cada vez mais as pessoas se fecham nas suas próprias bolhas com pessoas absolutamente iguais, né? Conversa, o diálogo mudou de sentido. O diálogo agora é eu falar uma coisa, você fala a mesma coisa, eu falo a mesma coisa, você é a mesma coisa, e a gente não troca mais visões diferentes sobre o mundo e constrói uma visão nova, né? Isso está cada vez mais raro. Então, a questão da fake news é essa, ela vem num momento em que ela reforça, ela chega para mim, reforça a minha opinião e eu passo adiante para dizer para as pessoas que eu tenho aquela informação e que é muito legal eu ser bem informada e certa, né? E dane-se se aquilo ali tem ou não uma função, né? Mas para mim o problema não está em quem repassa fake news, o problema está anterior, em quem cria fake news. E a gente tem visto muitos casos aí na imprensa de que são profissionais, jornalistas que alimentam muitos dos grandes nascedouros desse tipo de coisa. E daí eu volto à questão da ética. Que profissionais nós queremos ser? Eu acho que a gente sempre tem, por mais que o mundo seja dominado pelo dinheiro, em algum momento a gente pode fazer uma escolha de se eu quero fazer parte disso ou eu não quero fazer parte disso, né? Porque, para mim, o problema é esse. Minha avó compartilhar uma fake news, minha avó tem o 4º ano primário. Para ela vai ser difícil identificar que aquilo é fake. Porque muitas das coisas que vão estar ali, ela nem sabe o que são ou qual é a relação entre elas, se faz sentido, se não faz sentido. Ela talvez não consiga identificar. Mas quem produziu aquilo ali sabe. E fez de caso pensado, como se diz, né? Então, assim, é complicado, porque vira uma indústria, vira um negócio capaz de fazer coisas horrorosas, né? E prejudica a vida de muita gente. E a gente vê casos, só para dar um exemplo, que me ocorreu agora enquanto eu estava falando, aquele coisa do seu Armando. Sim. Do dia da chuva. Sim. O nego já estava ameaçando um padeiro de Botafogo, um dono de padaria em Botafogo, por causa do coisa do seu Armando. Então, assim, as pessoas nem... Publicando o endereço de uma padaria na endereço. internet. Era uma brincadeira de um canal no YouTube, inclusive, para falar sobre essa questão. E até as pessoas, até isso vira à tona, que bom que veio rápido. Sim. Se bobear, a gente ia ter padarias de Botafogo depredadas. A gente tem casos de pessoas que são mortas e linchadas por conta de fake news. Então, assim, a que ponto a gente é tão doente enquanto sociedade que a gente chega às vias de fato sem saber nem o que a gente está fazendo, sabe? O tal do efeito manada, ele está assustador. Acho que essa questão das redes, da internet em si, do celular, até o nosso presidente uma vez, né, o Jair Bolsonaro falou que o celular numa mão agora seria a imprensa. E aí dá essa ideia de que qualquer um, quando eu vou agora que eu tenho a oportunidade de ir pra rua, a gente tem até dificuldade de chegar, se não isolarem a área da imprensa, fica muita gente com o celular querendo filmar, fazendo live, né, ao vivo ali, como se fosse realmente um repórter, né? E foi o que a Cecília falou, nós estudamos isso, mas a comunicação não precisa de diploma. Como assim? A gente está aqui dentro da academia, a gente teve aula de ética, a gente conhece o nosso código e a gente que faz essa ponte. Foi o que a Cecília estava conversando comigo ontem na aula, que nós temos acesso a uma gama de informações que a sociedade não tem. Então, cabe a gente fazer essa ligação, né?
Então a gente sabe onde é que a gente pode chegar, né? A gente tem as ferramentas para entender por que aquele vídeo, o seu Armando, por exemplo, como é que descobriram que foi um canal? Porque teve um papel da imprensa ali para conversar com o pessoal e trazer isso à tona. Tentar encontrar o seu Armando, né? Tentar encontrar aquele funcionário e tal. E jornalismo não precisa de diploma, né? Mas eu não vejo ninguém contratar jornalista que não tenha passado por uma faculdade. Ainda bem. Não, mas por que será que as pessoas não contratam qualquer pessoa para ser jornalista? As pessoas, né? As pessoas que estão de fato querendo fazer jornalismo ou comunicação. Porque o que a gente passa e o olhar e a forma como a gente amplia a nossa visão sobre as coisas, quando a gente passa por uma universidade, faz com que a gente tenha mais capacidade de conseguir apurar fatos e levar esses fatos para as pessoas de uma maneira mais fiel possível à realidade daquele acontecimento, né? E essa coisa de todo mundo é repórter tem isso, né? A informação é muito legal, né? Você se sentir bem, você ser bem informado é muito legal, faz um bem danado pro ego você saber falar sobre as coisas. Então, e realmente as pessoas e tudo isso incentiva também, né? A própria dinâmica das redes sociais, ela incentiva que você poste coisas legais. Fulano me passou tal informação. Então isso vai criando toda uma aura ali de coisas legais em torno da informação, que no fim das contas é aquela velha história que toda vez que acontece um grande desastre, sempre vem uma matéria ou outra sobre isso. A pessoa está morrendo e em vez de ajudar a pessoa que está morrendo, as pessoas estão filmando e estão tirando foto. Porque é mais importante eu mostrar para os meus seguidores que eu estou atual, estou ali no dia, na hora que aconteceu o negócio, do que salvar uma vida. Né? Então, e tudo incentiva, né? O próprio presidente faz isso. Ele, eu não posso falar um palavrão aqui, mas ele deu um passa fora na imprensa e ele faz as lives dele no Facebook. Mas isso é ótimo, ele está falando direto com a população. E o que ele está falando é de fato o que corresponde à verdade dos fatos, ou ele está falando o que ele quer? Da mesma forma que a nota da polícia disse que era uma tentativa de assalto, e no fim das contas era uma reação de um sargento a um assalto. Então eu faço uma live e eu digo o que eu quero. Você, jornalista, não está lá para me questionar. Quer dizer, mas espera aí, você 3 meses atrás tinha dito tal coisa, o que mudou? Né? Então é muito fácil, porque eu falo o que eu quero, as pessoas querem acreditar no que elas querem, ninguém me contesta e passa a caravana. E é o que temos para hoje, mas por outro lado estamos todos aqui para olhar para tudo isso e analisar tudo isso e ter uma visão crítica de tudo isso. E a primeira delas é não concordar que isso é certo e tá ok e que tem que se perdurar como uma tendência agora é assim. Não, pode estar assim, mas não precisa ser para sempre. Essa é a função de nós profissionais que estamos hoje no mercado, né? De realmente lutarmos e fecharmos posição do que é a profissão que a gente quer exercer, né? E fazer isso no micro, fazer isso aqui, numa rádio de universidade, num jornal de universidade, nas disciplinas da universidade, nos trabalhos que vocês fazem nas disciplinas da universidade, fazer jornalismo de fato. Eu queria saber a opinião de vocês sobre, porque a gente está debatendo sobre fake news, né, que é o papel do jornalista informar a realidade mais próxima do que aconteceu de fato, mas para as pessoas que não têm essa ferramenta, qual vocês acham que são as ferramentas para fugir dessas fake news para as pessoas que não são jornalistas? Assim, eu vou falar um pouquinho de como é que a gente faz, talvez interesse, né, o pessoal de jornalismo para entender como é que funciona, porque rede social, WhatsApp, Twitter é notícia o tempo inteiro, informação, vídeo viral, seu Armando. O que eu fui treinada nesses 3 estágios a fazer lá no G1, por exemplo, a gente tem o WhatsApp da plataforma lá do G1 e começa a vir um mesmo vídeo replicado. A gente já desconfia de cara. Mas quando é um vídeo ou outro, assim, que a gente não vê muita repetição, já vai direto na pessoa que enviou. Você tem que falar. Foi você que filmou? Quem que filmou? Você conhece? Você me fala? E você vai falar com as pessoas. Você tem que saber de onde veio. E aí, a partir daí, você vai começar o trabalho de apuração. Foi na rua Ibituruna, né? Vou usar o exemplo aqui de novo. Conheço muitas ruas. Mentira, gente. Então você vai ligar para os moradores, para ver se tem um comércio, você vai ligar para saber se aconteceu, você viu acontecer o que aconteceu nesse vídeo. Então você vai tentando ir atrás daquela informação, já que você não esteve lá. Agora, eu acho que para quem não que tá só, né, consumindo a notícia, primeiro você vê a fonte, né, se é uma fonte confiável ou não. A data é importante, né? Acho que começa por aí. Primeiro vai logo na fonte e aquelas coisas básicas, né, os erros, esse tipo de coisa, eu acho que já ajuda bastante, já elimina muita coisa, né, professor? A
Fonte, óbvio, né? Alguém me disse, alguém quem? Sujeito indeterminado. Tipo, quem disse? Tem um nome a pessoa, né? Mas também tem algumas características que são muito comuns, assim. Primeiro, aquela notícia que é feita sob medida. Tipo assim, é exatamente o que eu quero. E depois vai checar quem tá falando ali. Quem é aquela pessoa? Dá um Google na pessoa, vê quem ela é, se ela existe de fato, né? Tem vários cases aí recentes de fake news de pessoas que sequer existem, nomes sequer. Ontem a gente estava vendo na aula um documentário com um nome inventado, uma pessoa que não existe, né? Vai na instituição, pesquisas relatam, cara, se não tem instituição que fez a pesquisa, se não tem o pesquisador responsável pela pesquisa, isso para mim não é uma informação válida, porque é igual disseram por aí que você é chato. Quem disseram? Eu vou acreditar que você é chato sem te conhecer? Ou pelo menos sem saber por que acham você chato? É o que a gente faz na nossa vida, no dia a dia. Então, notícias muito perfeitas, que casam exatamente com o que a gente acredita, de fontes, sites que você nunca ouviu falar, com datas passadas demais, com instituições que você não sabe nem o nome. Ah, mas então quem é pouco conhecido não tem o direito de falar com a mídia? Tem todo o direito. Mas aí você só coloca lá, tem lá um site que você nunca ouviu falar, entra nele, vê se ele é verdade. Ah, mas ele vai estar na internet, então ele é real. Não, tem um monte de site que é só uma fachada. Entra lá, vê, dá uma olhadinha. E não é nada tão difícil, né? E quem te passou, principalmente, né? E lê a informação, porque às vezes chega a fake news lá, chega alguma coisa para você, você lê lá o título, lê o lead e já sai passando para outra pessoa, porque aquilo é exatamente o que vocês estavam conversando há 5 minutos atrás. E pá, encaminha. E depois você vai ler, mesmo a matéria era de 3 anos atrás, 5 anos atrás, porra, gente, foi mal. Eu já fiz isso. Todo mundo já fez isso. Quem disse que não é porque tem vergonha, tá mentindo. Porque todo mundo em algum momento se precipitou ao passar adiante uma informação, que às vezes nem era uma fake news, mas era uma notícia velha, que já não faz mais sentido no contexto em que ela está sendo divulgada naquele momento. Então, né, tem várias nuances nessa questão. Mas a fake news checa a fonte, passo 1, vê quem é que está falando ali, quem que garante aquela informação, se são pessoas que existem, pessoas reais, instituições reais, e se são definidas. Sujeito indeterminado, artigo indefinido, não é informação precisa, não é informação jornalística. A gente aprende isso logo nos primeiros períodos de redação, né? Bom, para encerrar, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que é o futuro do jornalismo, o que vocês veem? Olha, ela olhou para mim, a Raíssa, gente. Raíssa. Não, ela olhou para mim. Eu, honestamente, quem tem essa resposta hoje pode ficar muito rico. Porque isso é uma dúvida há algum tempo. Eu sou muito fiel aos princípios da profissão. Eu acho que nossa função, nosso futuro profissional é sermos realmente pessoas que lutam pela liberdade de informação, pela liberdade de expressão das pessoas, pelo direito à informação. Que é o princípio, né, do jornalismo. Pois é, eu acho que o papel da gente é ser quase que um guardião desse direito na sociedade. Sabe? Agora, de que maneira a gente vai conseguir fazer isso? Eu não sei. Inclusive, esse é o meu objeto de pesquisa atual, né? Porque a gente vive em tempos muito, muito doidos, né? Para usar uma palavra simples, mas que talvez seja mais eficiente para explicar o que está acontecendo. É tudo muito tudo muito fragmentado, tudo muito compartimentado, com uma velocidade absurda que a gente não tem sequer condições de acompanhar o que está acontecendo. Então, o próprio desafio de fazer jornalismo, ele também está muito, né? A gente também profissionalmente sente muito essa pressão, quando a Raíssa fala da importância de ir para a rua, de apurar. Ela não tem esse tempo, ela tem que alimentar um tempo real. Então, ela vai dizer, chegamos, vai ter que mandar a cada, sei lá quantos minutos, uma nota. Cadê o tempo da apuração? Né? Cadê o tempo de fazer realmente aquela reportagem estilo spotlight, assim, de você ter uma equipe que investiga, que corre atrás e tal. Tanto é que se fala muito em slow journalism hoje em dia, que é você recuperar esse processo de produção de notícia que vai realmente permitir que você investigue a informação, né? E vá a fundo nela. Então, se eu posso apostar em um futuro profissional, eu aposto no futuro da gente se manter fiel aos princípios, ao porquê que a gente existe e tem um lugar na mesa e na sociedade, né? Eu acho que nós temos que ser guardiões do direito à informação das pessoas e temos que atuar de forma a permitir que isso seja possível. Não importa se a gente está em redação, aonde você está atuando, né? Mas que nós sejamos profissionais ligados a isso e que não nos esqueçamos de que é para isso que a gente estudou, né? E é isso que fez a gente vir para essa graduação e não para uma outra qualquer que tem todo o direito de existir, está linda, maravilhosa, todo mundo é importante. Mas a gente
tem que se manter no nosso lugar. Até porque se a gente quiser continuar sendo valorizado e sendo necessário lá na frente. Porque toda a pressão que vem acontecendo tipo, todo mundo é jornalista com o celular na mão, com uma câmera na mão. Não precisamos da imprensa. Falamos direto com as pessoas. Então, se a gente quiser defender a nossa função na sociedade, a gente precisa se manter fiel a alguma coisa. A gente não pode ir com a onda. Porque senão a gente realmente vai se tornar nada. Nem uma coisa, nem outra. Né? E daí vai ficar mais complicado, eu acho. Não sei se eu vou estar viva para ver. Espero que esteja para ver o que vai acontecer, porque eu também já disse que eu quero viver muito. Né? Mas eu quero ver um mundo em que vocês novinhos cheguem cheios de gás e de, sabe, vontade de fazer a coisa acontecer de uma forma mais justa. Eu acho que essa onda que a gente está vivendo agora, principalmente aqui no país, de que um celular na mão é uma emissora de TV, né? Acho que essa é a hora principal da gente mostrar como que a imprensa é importante, né? É ela que vai dar um jeito nessa mentira, nessa fake news que vai correr por aí, que a gente tem acompanhado, nessas informações muito líquidas, né? Muito superficiais, nessa correria, ninguém tem tempo mais a ler só a chamada, não abre a matéria para ler. Acho que é esse momento que mostra como que a imprensa é importante, diferente do que estão tentando dizer, né? Por aí, tentando desqualificar o nosso trabalho. Pelo contrário, é agora que a gente tem que mostrar como que é importante, e é isso. Por mais que eu já entrei no mercado que me disse que eu tenho uma notícia agora, não interessa se eu tenho 2 linhas. Não foi isso que eu aprendi aqui na faculdade, né? Mas lá no mercado você vê, você tem uma linha de informação, você vai subir no digital, por exemplo, lá no G1, você tem que subir. No princípio eu fiquei muito assustada, o que eu vou fazer, né? Não foi isso que eu aprendi, não é isso que eu acredito, mas aí você vai encontrar maneiras de fazer aquilo do jeito que você aprendeu, que é o ético, que é o correto. Você tem um código de ética para cumprir na sua profissão, você faz um juramento, né? Uhum. E eu acho que é isso, a gente tá vivendo sim numa onda muito rápida de tem que postar correndo, é tudo rede social, mas a gente vai encontrar formas de pegar o slow journalism, né? Tudo que a gente aprendeu, que são os pilares da profissão, que tão importante para nossa sociedade, para a sociedade, para o mundo. E a gente vai, por mais que esteja corrida, a gente não vai na onda, a gente tem que mostrar como é que essa profissão é importante para o mundo. Só para encerrar aqui com uma coisa, não é uma negação do que é a realidade está aí, né? Mas é uma forma de como que a gente se adapta a ela, né? A gente pode simplesmente se negar e nos tornarmos outra coisa, nos transformarmos em outra coisa, ou a gente pode transformar o que a gente faz para ser viável nesse novo momento, né? E eu acho isso, assim, quando eu falo de nos mantermos fiéis aos nossos princípios, é nesse sentido. Não importa o que, como, quando, onde, com quem, por que você esteja fazendo uma coisa, mas saiba o que te levou até ali. Porque daí, a forma como você vai fazer, a Raíssa falou isso perfeitamente agora, que se eu tenho que subir uma linha de notícia, como é que eu vou me cuidar para que essa linha de notícia seja a melhor linha de notícia que eu posso fazer em 5 minutos? E eu vou fazer a melhor linha de notícia em 5 minutos. Porque não dá para negar a realidade. Talvez tenha sido muito isso também que levou a mídia a essa crise gigantesca que a gente ainda não saiu, e não sei nem se sai. Mas enfim, talvez tenha sido isso, porque num primeiro momento a gente nega. Isso não vai me afetar, isso não vai dar em nada, isso não é nada, né? Mas acontece que é inevitável. A transformação, ela acontece. A questão é como que a gente vai se adaptar a ela, né? E em que a gente vai se basear para se adaptar a ela. Acho que é por aí. A gente tem a demanda da velocidade, né? Para dar a notícia primeiro, dar o furo. A gente tem que fazer da forma correta, né? Apurando. Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês, a Isa e Cecília. Os ouvintes, sigam a gente nas redes sociais. No Facebook é Rádio Uva, Twitter é Rádio Uva BR e no Instagram é rádio.uva. É isso, Rádio Uva, informação sem fronteiras.